Abasteci meu carro e o ponteiro não mexeu, não subiu. Abasteci, mas fui roubado. Eu abasteci, não entrou o combustível no meu tanque. E agora? O que é que você pode fazer para resolver esse problema? Como você vai descobrir se você foi fraudado, foi prejudicado de alguma maneira? Pergunta complicada. E não adianta. Por mais que as pessoas tentem explicar, por mais que as pessoas tentem te dar uma explicação lógica, você vai, mesmo assim, ao final de todas as explicações, ainda vai pairar a dúvida. Fui enganado ou não? Então, se você já passou por esse tipo de situação e quiser entender um pouco mais sobre isso, um problema que acontece muito, mas muito mesmo, é muito mais corriqueiro do que você possa imaginar. Se você quiser entender mais sobre isso, para evitar que você passe vergonha, porque muitas vezes as pessoas estão passando vergonha, fique até o finalzinho do vídeo. O vídeo é longo porque são muitos detalhes para se explicar. Fique à vontade se você quiser pular algumas etapas, mas provavelmente se você fizer isso, você não vai ter uma compreensão correta dos fatos. Geralmente o que acontece? Abastecimento, você chega no posto de combustíveis, manda colocar R$50, R$100. A grande maioria da população não completa tanque, ela coloca valores baixos. São poucas as pessoas que têm condição financeira de manter o tanque cheio. Quando se completa, muitas vezes é porque vai fazer uma viagem, mas são poucas as pessoas, poucas mesmo, que no dia a dia completam o tanque. Com base em que eu tenho essa informação? Atuo no segmento de revenda de combustíveis há muitos anos, desde os meus 6 anos de idade, e a gente sabe, a grande maioria dos carros abastecem 95%, 98%, dependendo da cidade, abastecem valores inferiores a completar o tanque. E aí, quando você não completa, fica muito difícil de você saber se o seu carro está gastando muito ou não, se está fazendo média de consumo. Você só consegue fazer uma média se você completar. Fazendo a média fica fácil de detectar uma possível fraude, um possível erro na hora do abastecimento. Sem a média, meu amigo, fica complicado. Mas vamos lá. Você mandou colocar R$50, ponteirinho não mexeu, aí você vira para o frentista, olha, você não colocou o combustível. Primeira coisa, o frentista te mostrou, ele teve o zelo, aonde você abastece, de pedir para você olhar a bomba zerada, e no final do abastecimento ele pediu para você conferir o valor na bomba. Se ele fez isso, já mostra boa fé, já mostra que esse funcionário ele teve treinamento adequado. Isso é muito importante. O frentista não oferece, são poucos os frentistas que oferecem isso, que lembram o cliente, olha a bomba, eu vou zerar a bomba. Senhor, confere o valor na bomba, R$50. São poucos que fazem isso. Você, a partir de hoje, ciente disso, comece a ficar esperto. Sempre olhe para a bomba. Por que tem que olhar se a bomba foi zerada? Tem uma fraude que acontece, que o frentista, na hora que vai abastecer, isso é raro acontecer. São poucos que fazem isso e são péssimos profissionais. Mas o que ele faz? Ele está abastecendo um carro. Quando ele vai passar para abastecer o carro seguinte, vamos supor que do lado do seu carro tem uma moto abastecendo. Abasteceu R$20 na moto. Aí o frentista não zera a bomba, ele pega o bico do jeito que ele sai da moto, ele vai e coloca no seu carro. E aí ele continua o abastecimento no seu carro de 20 para frente. Você pediu 50. Então 20 foi na moto, ele recebe os 20 da moto, passa para o seu carro para terminar de botar os 50 e recebe 50 de você. Ou seja, para o posto, o frentista não deu prejuízo nenhum. O posto vendeu R$50 de combustível, mas o frentista recebeu 20 da moto e 50 seu, deu R$70. Nessa situação, o frentista fica com R$20,
e você fica com prejuízo de R$20 no tanque. Por isso que é legal olhar a bomba zerada e olhar depois. Então você olha o antes e o depois, com isso você já elimina essa fraude. Beleza. Agora você não olhou e mesmo assim deu algum problema. Você tem o direito de pedir a aferição da bomba. A aferição da bomba, ela é um processo muito simples. Como que se afere uma bomba? O funcionário pega um equipamento que a gente chama de aferidor, é uma espécie de balde, de bujão, vasilhame. É um vasilhame com selo do Inmetro, ele está aferido pelo Inmetro, e o Inmetro atesta que aquele aferidor, quando você colocar determinada quantidade de combustível nele, que são 20 litros, ele atesta que se você colocou 20 litros ali e no marcador mostrou 20 litros, ele atesta. O Inmetro está falando, a bomba está aferida. Então, como que é a aferição? O frentista zera a bomba, vai lá, coloca 20 litros dentro do vasilhame, desse aferidor, para o abastecimento, desliga o bico e confere lá, tem um visorzinho de vidro que dá para ver o líquido. Aí você consegue ver onde o litro ficou. Pela atual legislação, quando coloca 20 litros, a bomba pode ter uma variação de menos 60 mililitros até mais 100 mililitros. É uma variação tolerável. Por que isso? Dependendo do movimento do dia, da temperatura, dependendo da série de fatores, pode oscilar. A bomba fica ali oscilando. Tem hora que ela está marcando menos 20, tem hora que ela marca mais 40. Dependendo da velocidade de abastecimento também dá uma variação. Mas pequena, nada que vá lesar o consumidor, que vai prejudicar o consumidor. Então há uma tolerância que garante que a bomba está aferida ou não. Então o frentista pode fazer a aferição, mas aí vem um grande problema. Quando o frentista se oferece para fazer a aferição, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos motoristas é o quê? Tem um aparelhinho no controle remoto, você aciona o controle remoto, agora a bomba vai ficar aferida. Você já foi lá e fez a liberação da bomba. E aí? Como que o frentista vai te provar que não tem um aparelhinho instalado? Ele não tem como te provar isso. Ele vai fazer a aferição. Se você tiver num estabelecimento que está agindo de má fé, que tem esse programinha instalado, como que consiste esse programa? Você marca na bomba que botou 20 litros, mas você regula. Na bomba marcou 20 litros, mas só vai sair do tanque do posto 19 litros, 18, 17, quantos eu quiser. Eu regulo a bomba. E você não vai saber nunca, fica muito difícil de saber. Só que esse aparelhinho, o mais moderno, ele vem com controle remoto, né? Então, se chegar alguém desconfiado da bomba, o frentista ou o gerente, o chefe de pista, alguém com cargo importante de confiança da empresa, aciona o controle remoto, a bomba volta a ficar aferida, e aí o frentista na sua frente te mostra, olha aqui, a bomba está ferida, botei 20 na bomba, tem 20 aqui. Ou seja, todo o trabalho de você conferir esse processo de aferição, quando você está num posto fraudador, não te vale de nada, não vai servir para nada. É perca de tempo. Mas num posto de boa índole, vai servir para quê? Para ver se a bomba realmente desaferiu. Pode acontecer uma falha mecânica na bomba. Há uma recomendação do Inmetro que se faça a aferição todos os dias pela manhã. Só que é um processo muito demorado. Imagina você que tem alguns postos de combustíveis que possuem 30, 40 bicos de abastecimento. E a aferição consiste em tirar um abastecimento de 20 litros na velocidade mínima da bomba e mais um na velocidade máxima. Ou seja, cada bico
você vai tirar 2 abastecimentos de 20 litros. Isso dá 40 litros de combustível, né? 40 bicos vezes 2 abastecimentos são 80 abastecimentos. O frentista, os trabalhadores vão ter que carregar esse vasilhame pesado 80 vezes da bomba até o tanque de combustíveis do posto. Porque quando você faz a aferição, o produto tem que voltar para dentro do tanque. Ele não pode ser descartado, ele volta. Senão vai faltar no estoque escritural do posto. O estoque físico não vai bater com o escritural. Então, esse processo geralmente o proprietário do posto faz uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Tem posto que faz só quando chega a fiscalização. O grande problema de você não aferir a bomba é que se a sua bomba desregular, você pode ter um grande prejuízo. Então não é interessante para o dono do posto deixar de fazer a aferição. Porque você imagina que a bomba dele desregula, dá uma falha mecânica, e a bomba dele começa a cada 20 litros, a bomba dele está dando para o consumidor 200, 300 ml. No final do mês, no final do ano, é um rombo enorme. Então os donos de postos não têm interesse de manter bomba desaferida. Outro detalhe importante, a fiscalização do Inmetro, quando vem, ela não anuncia, ela simplesmente chega de surpresa e vai fazer a aferição das suas bombas. Se detectar uma bomba que não está aferida, a bomba é lacrada imediatamente e é emitido um laudo de infração. E quando esse laudo é emitido às vezes pela ANP, multas da ANP geralmente giram aí de 5, 10, 20, 30 mil reais, podendo chegar a 5 milhões de reais, depende do tipo de gravidade. Então, pessoal, a aferição seria uma forma de mostrar que a bomba está em conformidade. Mas você ainda assim está desconfiado, o funcionário poderia até te mostrar os lacres da bomba, mas você não vai entender, você não vai saber para que é cada lacre, porque o lacre impossibilita, quando o lacre está no lugar, ele impossibilita que o dono do posto ou alguém do posto faça alguma adulteração na bomba. Então todas as partes importantes aonde poderia causar prejuízo para o consumidor, todas essas partes, canos, válvulas, todos esses componentes possuem um lacre que, se tiver violado, significa que pode ter havido ali uma fraudação, né? uma bomba fraudada, uma adulteração de bomba. Tá? Então, tirando a aferição e os lacres, o que eu posso fazer para mim saber se eu fui roubado ali, prejudicado de alguma maneira? Acontece muito do marcador do carro, o marcador de combustíveis, apresentar um erro em determinado momento da vida. Aliás, não só o marcador, em determinado momento da vida, vários componentes do seu veículo vão se deteriorar, vão se danificar. Isso é normal. Então, assim, nós já ouvimos muito o cliente falando assim: meu marcador nunca errou, nunca falhou, eu sempre marcou direitinho, eu sempre coloco 50 reais, ele sobe um pauzinho, ele sobe 2 pauzinhos, sempre subiu um pauzinho. Quer dizer que não pode falhar? Quer dizer que não pode acontecer um dia, não pode acontecer do seu marcador dar defeito? E detalhe, muitas vezes o marcador começa a dar defeito, não é assim, deu defeito e parou, não. Ele comete um errozinho de medição hoje, daqui 15, 20 dias ele comete outro errozinho. Muitas vezes ele comete o erro e você nem percebeu. Ou você é o tipo de motorista que fica olhando assim pro ponteiro ali o tempo todo. Meu Deus, tem um pauzinho. Opa, agora tem 2. Opa, desceu para 1,5. Opa, tem 2 pauzinhos. Você dirige assim? Você fica preocupado com o marcador o tempo todo. Se você está ficando preocupado com o marcador o tempo todo, cuidado. Se você estiver andando com o carro na reserva, você pode sim ter um aquecimento da sua bomba de combustíveis e essa bomba vinha se danificar. E aí você vai ter um prejuízo muito grande. Não é legal ficar andando com o carro, né,
com combustível na reserva o tempo todo. Isso não é recomendado por muitas montadoras. Tá? Então, marcador do carro pode dar defeito. Mas como que eu vou saber se foi o marcador ou não? Bom, meu amigo, se o seu carro faz sempre uma média de consumo e você sabe qual é essa média, meu carro faz 10 por 1. Tinha quanto no seu carro? Meu carro tinha 5 litros. Ok, 5 litros você vai andar 50 quilômetros. Você colocou quanto? Coloquei R$50, coloquei 10 litros. Então tá, então se você botou 10 litros, né, você vai andar mais 100 quilômetros. Então tinha 5 litros de reserva mais 10 litros que você colocou, seu carro vai andar 150 quilômetros. Mas você vai esperar acabar para testar? Não, o que você faz? Tinha só 5 litros, só ia andar 50 quilômetros, certo? Não marcou nada. É como se o frentista não tivesse colocado nada no seu tanque. Beleza. Anda 50 quilômetros. O marcador continua lá abaixo, né? Não está marcando nada. Anda 60 quilômetros, anda 70. Opa, andou 70 quilômetros, andou 80. Então significa que realmente seu marcador estava com defeito. Não era para acabar com 50 litros? Por que você já rodou 70, 80? Significa que a gasolina entrou no tanque. Então se a gasolina entrou no tanque, acabou. O seu carro está comprovado, deu defeito no marcador. Mas você só vai saber disso depois que você sair do posto. Não dá para saber antes. Você só vai saber depois. Pessoal, eu tenho um grande problema. Eu vou continuar falando sobre isso. Só que o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou fazer esse vídeo em outras etapas. Essa é a primeira etapa. Então eu vou já publicar a segunda etapa na sequência, tá? Porque senão vai ficar muito complicado para o pessoal assistir. Fica pesado o vídeo na hora de carregar, tá bom? Então, segunda parte continua falando sobre as possibilidades que pode acontecer para você entender. Se você gostou até aqui do vídeo, acompanha o segundo vídeo que segue na sequência.